eterna, para sempre tu és, Senhor. Grandioso, eterno, meus lábios te louvam, te exaltarei enquanto eu viver. Meu Pai, vem me abraçar, eu preciso sentir tu. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, passando aqui para te incentivar a orar. Estamos na campanha de oração, estamos no propósito de oração, e eu quero estar te incentivando a estar orando e não cansar de orar, não cessar de orar. Você deve estar em oração constantemente, fervorosamente, sem parar. Todos os apóstolos, discípulos, todos os servos e servas do Senhor no passado, eles teve que ter uma vida de oração. Eles teve que ter uma vida de oração para resistir às perseguições, resistir às afrontas, resistir os maus, resistir. Todos teve que viver em oração. Eles tinham a vida deles, né? Ele tinha os afazeres, ele tinha as coisas, né? Mas eles tinham seus momentos com Deus. Tem uma passagem na Bíblia, está lá em Atos capítulo 3, que vai dizer que Pedro vai ao templo a orar. Pedro e João vai ao templo a orar. Tem outra passagem também que vai dizer que a igreja, que eram as pessoas, estava reunido na casa, em uma casa, e ele estava orando pela vida de Pedro, que estava preso, que estava na prisão. Enquanto a igreja estava orando, o anjo do Senhor foi visitar Pedro, e tirando Pedro de lá, e Pedro chegou nessa casa onde estavam os discípulos reunidos em oração, e as pessoas receberam Pedro, e Pedro testemunhou o que tinha acontecido lá. Que o anjo tinha ido lá na prisão, tinha libertado ele. É isso. E quando você ora, Deus ele trabalha. Quando você ora, Deus ele livra. Quando você ora, Deus ele cura. Quando você ora, Deus ele liberta. Quando você ora, a porta se abre. Por quê? Porque a oração tem poder. E quando você ora, os demônios caem por terra. A oração, ela tem poder. Ela tem poder. E quando você ora, Deus ele protege. Deus protege aquele que você apresenta em oração. A pessoa pode estar num perigo que for, mas quando você apresenta em oração e pede a Deus livramento pelaquela pessoa, Deus envia um anjo para livrar. E sabe por que você está de pé?
Sabe por que a tua família está de pé? Sabe por que os seus parentes estão de pé? Não é porque eles são bons, não. Mas é por causa das suas orações. É por causa das suas orações. A oração, ela cria uma reação. A oração, ela cria mudanças. E quando você ora, o céu se abre. O céu se abre. Muitos profetas, eles alcançaram coisas impossíveis em oração. O profeta Elias, no Monte Carmelo, ele clama a Deus, e Deus faz fogo descer do céu para consumir o holocausto, o sacrifício, e dá vitória ao profeta Elias, e honra e exalta o profeta Elias. Elias também, ele sobe um monte, e lá acima do monte, ele ora a Deus, ele clama a Deus, para que Deus mandasse chuva. E na sétima oração dele, realizada, Deus ele manda uma nuvem, faz aparecer uma nuvem no céu, do tamanho de uma mão do homem, ou seja, parecido, a mão de um homem, algo assim, pequeno, mas que era a providência de Deus. Era um sinal de Deus. O céu estava limpo, não tinha nenhuma nuvem, mas naquele momento que o profeta orou, apareceu. Isso é muito forte. E muitos profetas tiveram resultado. Moisés era um homem de Deus, mas ele andava em oração. Em oração, orando a Deus. E Deus abençoava a vida dele. E por isso que eu te incentivo a orar. Davi, ele era um grande rei. Ele era um rei bem sucedido nos campos de batalha. Davi tinha triunfo contra os seus inimigos. Os seus inimigos não prevaleciam contra ele. Os seus inimigos ficavam até com raiva porque não conseguia derrotar o rei, que era o rei Davi. Deus protegia pela frente, pelos lados e por trás. Mas por que Deus protegia Davi e dava vitória contra os seus inimigos? Porque Davi era um homem de oração. Ele era um homem que sempre estava ali apresentando a sua vida a Deus e tudo o que ele ia fazer. Então, quando você se torna uma pessoa de oração e tudo que você for fazer apresenta a Deus, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te fazer bem-sucedido, bem-sucedida. Não pensa que você vai vencer esse mundo sozinho, não, sem a ajuda de Deus. Você só vai vencer através da ajuda de Deus, do auxílio de Deus. Moisés, ele não tirou o povo do Egito por si mesmo. Mas se Deus não fosse com ele, jamais ele ia conseguir realizar aquela libertação daquelas pessoas, daquele povo. Mas por que Deus libertou o povo? Porque tinha uma pessoa ali de oração, tinha uma pessoa ali de fé. E Deus ele vai libertar a tua família, a tua casa, através da tua fé, da tua oração. Através da fé de Moisés,
Ele viu o mar se abrir, o povo passar em terra seca. Mas por quê? Porque ele era uma pessoa de oração, ele é uma pessoa de fé. E por isso que Deus tem realizado milagres e milagres, sinais e sinais, maravilhas. Então é isso. Olha o que diz aqui no Salmos 4. O título diz: Davi ora a Deus na sua angústia. Ele busca a Deus na sua angústia. Ouça o que ele fala com Deus em oração. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Os filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, e que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Olha, isso aqui é forte. Sabeis, pois, em que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muito diz: quem nos mostrará o bem? O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Que oração poderosa que Davi realizou ao Senhor, fez ao Senhor. E com certeza que Deus tinha ouvido a oração de Davi, porque a oração dele era uma oração sincera. Ele apresentava a Deus as suas necessidades, ele reconhecia a sua fraqueza, ele sabia que sem a ajuda de Deus ele não chegava a lugar nenhum, ele não triunfaria contra os seus inimigos, ele não tinha resultado naquilo que ele fazia. E quando ele se via rodeado de inimigos, cercado, ele buscava o Senhor, que era o seu socorro. E quando ele se sentia em perigos, ele buscava o Senhor, porque ele sabia que o Senhor era a sua segurança. Muito arrodeava ele, bajulava, mas Davi sempre estava em oração, pedindo a Deus para que livrasse dos bajuladores, daqueles que cercavam, porque só Deus sabia a trama daqueles. E por isso que Davi não confiava muito, mas confiava mais em Deus, e sempre estava apresentando a Deus. Assim deve ser você, deve ser eu. Você deve confiar mais em Deus. Às vezes você confia em todo mundo que está do seu lado, que está em sua volta, mas na hora H, na hora da dificuldade, na hora da precisão, as pessoas te abandonam e você só se vê sozinha, sozinho.
E aí, se você não for uma pessoa de oração, já era. Então sempre apresente em oração a tua vida, toda manhã, todo o horário do meio-dia. Porque, minha irmã, meu irmão, é 3 turnos no dia. É 3 turnos no dia. De manhã, de tarde e à noite. Por isso que eu estou em oração. De manhã, meio-dia e à noite. Na viração da tarde. Para que nós se fortalecemos como um cordão de 3 dobras, que não se rompe, que não se quebra. É a pessoa que vive em oração constantemente. Então continua orando, continua buscando. Busca pela sua família. Apresenta a Deus o seu trabalho. Tudo apresenta a Deus. Porque eu quero dizer para você uma coisa, que os dias são maus. E as coisas estão de piorar. Mas bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor. Bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor. Então confia no Senhor. E Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com essa mensagem. Eu queria que você compartilhasse. Depois, compartilhe. Com o tempo, compartilhe. Quantas pessoas você tiver no seu contato, compartilha. Deixa o seu amém aí embaixo. Deixa o seu amém. Diga: eu recebo essa mensagem. Tá bom? Que Deus abençoe.